Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Hoje dia importante, né? Porque, afinal de contas, parece que é hoje que o governo do estado vai definir a situação da região de Presidente Prudente. Bom, estamos com os nossos comentaristas. Vamos lá para o destaque, começando com Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Jesse. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan. Mandar um abraço para o Davi Motos, lá da Coab. Mandar um abraço para o Emerson Salvadori, empresário que hoje está mais de 50 países. O Leandro, da agência L8. E para o Eduardo Vedovati, companheiro de academia. Olha, meu comentário é bem rápido. Primeiro, veja como é interessante, né? 140 quase 150 milhões de eleitores saíram às urnas aí, nas ruas para ir votar. Ninguém falou nada do vírus, ninguém contestou nada do vírus. E ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Botafogo Maia, e o Alcolumbre estão propondo que a eleição da mesa agora para as duas casas, veja você, Jesse, seja remota. Qual que será que é a intenção desses caras em fazer isso, né? Estão alegando que é por causa do Covid, para que os deputados e senadores não corram risco. Esse Brasil que a gente acha que não existe, mas ele existe. E indagar também o seguinte: ninguém vai conseguir controlar esse insano do governador. As atitudes dele chegam a ser quase insanas. Fazem quase 10, 11 meses que está todo mundo perdendo renda, perdendo emprego, todo mundo sem dinheiro. E o cara começa o ano nos presenteando com aumento de impostos, tirando benefícios de entidades filantrópicas. Que mundo que esse cara está vivendo? Cadê as autoridades políticas? Cadê as autoridades judiciárias? Cadê as entidades do Estado de São Paulo? Vai ter um tratoraço agora contra ele com o aumento do ICMS. Mais de 70 cidades no Estado de São Paulo já confirmaram. Mas só isso não basta, não. Esse cara está ficando doido. Não é possível um negócio desse. O mundo passando dificuldade financeira e ele fazendo a gente gastar mais. Essa é a minha abertura de hoje. Muito bem, vamos lá. Fernando Jesse. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Realmente, com relação ao Dória, não tenho o que falar. Eu sou a favor aí de um isolamento, sou a favor aí de não aglomerações, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira onde a pessoa defina aquilo que é correto, dentro dos números que nós temos aí. Esse negócio de ficar obrigando todo mundo a ficar em casa, e principalmente a questão aqui da nossa região, a culpa é deles mesmo. Mas o meu destaque principal, né, primeiramente um bom dia também a todos os nossos ouvintes, é com relação às notícias que nós tivemos de ontem para hoje. Vamos comentar aqui a respeito do Bolsonaro, nosso presidente, falar que o Brasil está quebrado, e o Paulo Guedes em seguida vir e falar que não é bem dessa forma, e também as questões das seringas. Olha, gente, isso aí está virando uma novela já, hein? Muito bem. Olha, vamos começar então com a primeira informação. É uma informação que nós tiramos aqui do Portal Prudentino, que é um importante site de Presidente Prudente, com muitas informações, recomendo a todos. Uma matéria publicada pelo brilhante jornalista Rogério Mative. A história empilhada. Visita do prefeito denuncia abandono do esporte em Presidente Prudente. O prefeito Ed Thomas resolveu dar uma olhada como estava a Secretaria de Esportes. Encontrou, olha, de forma abandonada, sem manutenção, o esporte completamente abandonado. Em 2018, o abandono do esporte prudentino foi retratado aí pelo Portal Prudentino num editorial sobre a situação da penúria do estádio municipal Paulo Constantino, que é o Prudentão. O assunto ganhou até repercussão nacional, sendo abordado pelo jornalista Milton Neves, da Rádio Bandeirantes. Bom, sobre esse assunto nós vamos ouvir o que tem a dizer o nosso querido Fernando Jesse. Na verdade, ele só constatou que todo mundo já sabia. O esporte está abandonado aqui nessa cidade, não é de agora, não. É de anos, não vem recente, não. É um descaso tremendo. Eu acompanhei ali, porque eu sou amigo, por exemplo, do Hinaldo Senna, a dificuldade que ele tinha para levar a nossa equipe de atletismo para os locais das competições, era algo assim surreal, tirando dinheiro do bolso. E é a história, né, gente? É o que nós falamos. Se você não consegue preservar a sua história, não consegue entender a sua história, você não consegue programar, projetar, planejar o seu futuro. E é isso que nós vemos aqui, né, na cidade de Presidente Prudente. E outra coisa, por que todos os outros países desenvolvidos colocam o esporte para andar em conjunto com a educação? Por quê? Porque acha bonito? Claro que não.
é porque ajuda ali a formação. Padilha é esportista, eu sou esportista, temos o esporte nas nossas vidas aí. Então, isso é importante, sim. Agora, na verdade, é o quê? O que nós iremos fazer com o esporte? O que passar, todo mundo sabe. Isso aí para nós tem que resolver agora o futuro do nosso esporte. Porque o Presidente Prudente vem caindo pelas tabelas em todas as competições que acontecem aí a nível estadual. Como o Jesse disse, eu fui esportista, sou esportista até hoje, fui secretário de esportes. Não foi muito diferente quando eu cheguei na secretaria, os troféus estavam exatamente do jeito que vocês viram aí ontem. Na época, peguei a funcionária Angélica, aliás, um abração para ela, a Rosa, um abração para ela, funcionárias assim conhecidíssimas pela competência e comprometimento que elas tinham na CEMEP, eram funcionárias de carreira, e até a ex-secretária na época, a Tuti, também como funcionária minha lá, da equipe, a gente criou a sala de troféus. Pegamos aqueles troféus, limpamos todos, fizemos uma sala no próprio ginásio esporte. Na época ainda eu tinha uma proposta de fazer um ambiente lá no Museu do Esporte, mas o secretário da Cultura na época não concordava muito. E eu acho o seguinte, eu acho que o esporte tem que ser visto tudo. Eu acho que esse é um detalhe importante, a história do esporte prudentino. Eu até ontem mesmo falei com o prefeito Ed Thomas e falei com o secretário André e sugeri para eles uma ideia. Você pega aqui atrás de mim, por exemplo, vocês estão vendo um minguadinho de troféu. Eu já tive acho que uns 80, 90 troféus. Com tanta mudança, a vida vai passando, hoje eu devo ter uns 30, entendeu, Jéssica? Então, cria-se um ambiente, ou no IBC, ou no próprio ginásio esporte, pega os ex-atletas de Presidente Prudente e oferece para eles colocar isso na exposição, entendeu? O André é um arquiteto, ele vai saber criar uma mobília todas iguais, então vai lá, o Padilha, eu vou levar meus troféus, minha medalha, vou pôr a foto lá. Isso para a gente é legal, porque as escolas vão lá e a gente mantém a nossa história viva como ex-esportista e a gente mantém um ambiente novo de visita para as crianças se motivarem através da história do esporte de Prudente. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, fazer esporte imprudente vai ser muito mais do que isso. Fazer esporte prudente vai ser muito mais do que construir praças esportivas, né? Fazer esporte imprudente é arrumar, primeiro, condição financeira para as equipes participarem de campeonatos federados. Segundo, dar a bolsa de estudo para atletas, para não ficar perdendo atletas para outras cidades, porque isso é histórico no esporte. Esse é o maior desafio de todos os desafios que é fazer esporte, que nunca é fácil, nem só imprudente, mas em todo lugar do Brasil, infelizmente. Concordo com o Jesse. Ou as cidades que pegaram o esporte, colocaram junto com a educação, como São Caetano, Santos, que criaram uma fundação própria, você vê os resultados dos atletas dessas cidades e outras aí. Aquelas que ainda não pensaram nisso, não pensaram no terceiro setor para fomentar o esporte competitivo e o aprendizado, fica patinando. Tomara que Prudente agora, o André lá na frente, junto com o Edu português do vôlei, um abração para ele também, é outro apaixonado pelo esporte, tomara que eles consigam pôr nos trilhos o esporte prudentino. Muito bem, olha, saiu no Diário Oficial do Estado, no dia 5 deste mês, uma publicação do Gabinete do Secretário de Saúde que dispõe sobre medidas de restrição orçamentária a serem adotadas neste ano de 2021 referentes a convênios e dá providências correlatas. O artigo 1 determina a redução de 12% sobre a base mensal dos convênios de subvenção não Covid celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde e as entidades ou unidades pertencentes à administração direta, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, prefeituras municipais, autarquias, instituições universitárias, fundações e consórcios intermunicipais. Está vindo aí a conta do Covid para 2021. É ou não é, meu amigo Adolfo Padilha? Olha, Eudes, nós falamos disso na abertura. Que mundo que está vivendo Dória, né? Onde esse governador quer chegar? Ontem eu falava aqui com um dos responsáveis por uma entidade imprudente, que já não é fácil cuidar. Essas pessoas que assumem essas entidades são realmente diferenciadas na nossa comunidade, todas elas, né? Então, eles já têm uma dificuldade danada com dinheiro, falta dinheiro, e agora eles têm essa surpresa de ter aí 12% a menos no orçamento, o que é um absurdo, é simplesmente absurdo. Com a justificativa que, devido às despesas do Covid, ele tem que reequacionar o orçamento.
Veja bem, o que as pessoas aqui precisam entender, primeiro ponto, tudo que vocês estão vendo, mesmo que mal feito do jeito que ele está fazendo, com dinheiro no Estado de São Paulo, é dinheiro da União. Foi dinheiro que o governo federal mandou para ele. O Estado de São Paulo é o estado que mais recebeu o recurso e o estado, se você pegar em percentuais de morte, está entre os 15 primeiros do mundo. Quer dizer, a pior gestão do Covid é no Estado de São Paulo. É a pior gestão do Covid. E agora essa surpresa com essa diminuição de repasse para essas entidades tão imprecisas. E quando você pega a nomenclatura de cada uma, como você pegou aí, Eudes, você vê que são entidades que estão no front, né, Jéssica? São entidades que estão ali para atender a população no front. Hospitais filantrópicos, fundações, ou seja, são modalidades do terceiro setor ou de economia mista que ajuda a administração, cada uma na sua cidade, a atender aquele que mais precisa. E ele simplesmente vai lá e diminui em 12% esse repasse. Qual a justificativa dele? Se todo o dinheiro que ele está gastando na ação do Covid, e foram bilhões que vieram para São Paulo, foi o governo federal que mandou. Cadê a gestão? Cadê o controle financeiro disso? O Dória passou da hora de alguns deputados e as pessoas do Poder Judiciário também começarem a questionar o Dória veemente com algumas atitudes que ele está tomando. Principalmente essa defesa desesperada em nome de uma vacina que nem a China vai usar. A China vai usar a outra vacina dela, não vai usar a Coronavac. Então, são coisas que ainda a gente pode ficar de cabelo em pé por aí. Fernando Gess. Desde a informação aí, desde 2015, grande parte das entidades filantrópicas ou das parceiras conveniadas, elas não sofrem nenhum aumento nos seus repasses. Esses valores específicos que são destinados a essas entidades, eles são todos eles organizados e programados na lei orçamentária anual, eles foram aprovados lá. Por isso que, inclusive, agora, essa subvenção de 12% também vai ter que passar por uma aprovação, aí, talvez até da Câmara, né, da Aleste, da Associação de São Paulo ali. Agora, infelizmente, é o que nós sempre falamos, a gestão hoje no estado de São Paulo, do nosso amigo aí, querido governador Dória, ela é realmente um desastre. Mas não é nenhuma novidade, porque ela foi um desastre durante o seu governo na Prefeitura do Estado de São Paulo. Tanto é que, para governador, ele perdeu a eleição em São Paulo, ele ganhou aqui no interior. E, bom, eu, pelo menos, graças a Deus, não votei nessa pessoa, fiz campanha contra ele, eu tinha certeza que seria um desastre mesmo, porque eu tenho o Dória como sendo um paraquedista político. Uma pessoa que sempre viveu pendurada em algumas situações ligadas a governos, ligadas ao PSDB, que aproveitou, porque ele é uma pessoa que bem articulada, fala bem, tem muito conhecimento, conhece muita gente, e isso aí é o cenário perfeito para fazer o que a maioria dos políticos sempre fizeram nesse país, que é enganar a sociedade. E ele faz isso muito bem e eu daria ali 5 estrelinhas para ele nesse quesito. E é o que aconteceu, gente, é o que aconteceu. Na verdade, é a replicação de uma má gestão, onde ele pegou, sim, muito dinheiro vindo do governo federal, mas ele vai ter que prestar conta disso um dia, espero, ou aqui ou em outro lugar qualquer. Muito bem, olha, mais de 90 mil alunos da rede estadual de São Paulo estão fazendo recuperação para não perder o ano escolar. As aulas presenciais são destinadas prioritariamente a estudantes que estão no final dos ciclos, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 3º do ensino médio. Só quem comparecer a 75% das aulas vai avançar para a série seguinte. Fernando Gess. A educação realmente, no ano da pandemia, foi um verdadeiro catástrofe, né? Um verdadeiro desastre. Ninguém estava preparado para isso, lógico. Então, nós teremos aí sim um problema, não é só no Brasil, não, esse problema é mundial. A grande questão agora é aquele detalhe, né? E ano que vem, na verdade, esse ano, iremos voltar às aulas ou não iremos voltar às aulas? Como é que vai ficar isso aí? Essa é uma história a ser definida. O que eu achei estranho é que grande parte dessas crianças aí que não iriam passar de ano, se elas participarem ali de 70% das aulas de reforço, passarão de ano do mesmo jeito. Ou seja, é uma coisa complicadíssima. Agora, vocês imaginam, nós estamos no estado mais rico da nação. Nós temos aqui recursos, 25% dos nossos recursos são aplicados em educação.
E nós tivemos, por exemplo, o presidente Prudente, que não aderiu ao currículo paulista, os professores quase ficaram loucos para produzirem vídeos. E não é fácil fazer isso. E aí, como é que foi a educação, a qualidade da educação dessas crianças? Até livro não tinha. A verdadeira educação de presidente Prudente virou uma verdadeira baderna no governo passado. Espero que agora o Ed Thomas, através da sua equipe, melhore isso aí. E, principalmente, se atente ao detalhe do nosso currículo comunista, né? Que foi implantado aqui, pelo menos aprovado, implantado até ainda não. Mas eu espero que isso aí se resolva. Aqui nós tivemos um grande prejuízo para a educação, isso aí é fato, não tem nem o que discutir. Adolfo Padilha, o seu comentário. Eu sou favorável que a escola já tinha que ter voltado há muito tempo, né? Eu sou favorável de que as crianças, principalmente, estão ficando mais doentes em casa do que puder sair de casa e se contaminar com o vírus. Os números, os índices mundial já demonstram isso, né? Então, é um problema muito sério. Aí, esse atraso na educação, isso vai nos custar muito caro, como o Jesse disse, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu vou continuar dizendo aqui, vou continuar afirmando aquilo que é uma corrente que eu sigo e que eu também penso igual. O vírus existe, o vírus é perigoso para aqueles que têm mais comorbidades, o vírus precisa tomar cuidado, mas a vida não pode parar. E a vida das nossas crianças, principalmente, elas não podem ficar em casa. Elas estão ficando doentes, elas estão perdendo a socialização com outras crianças. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso nessa fase da idade que elas estão. Então, eu acho que mais urgente possível, com os protocolos de segurança, as crianças têm que voltar para aula, têm que voltar para escola. Esse é o prejuízo que deu dessa loucura toda que virou e fecha tudo e para tudo e, de repente, nós temos aí esse número de crianças agora correndo atrás do prejuízo, né? E sempre vai sobrar para o pai e para a mãe, né, Eudes? Sempre vai sobrar para eles. Com certeza. E parece que pai e mãe não aguentam mais as crianças em casa. Olha, o Ministério da Saúde suspende compra de seringas até que preços voltem ao normal. O presidente Jair Bolsonaro assegurou que estados e municípios brasileiros já têm estoque suficiente para o início da vacinação. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Aqui depende do ponto de vista e da fonte que você lê, né? Porque o jeito que a mídia tradicional coloca, que eu costumo chamar de berrante virtual, é como se o Bolsonaro se recusa a comprar seringa, é como se o Bolsonaro estivesse atrasado na compra da seringa. Aí, quando você vai ver a informação correta, primeiro que o Ministério da Saúde fez um levantamento que os municípios e estados, diante daquilo que vai receber de vacina nessa primeira fase, diante daquele grupo que já está estipulado que vai tomar as primeiras doses, tem um estoque suficiente para atender essa demanda. Esse é o primeiro ponto, que a mídia tradicional não explica. O segundo ponto, que a gente vê as pessoas colocando na rede social, o mundo está vacinando e o Brasil nem vacina tem. Mentira! Vocês estão seguindo o berrante virtual. Se você pega a China vai vacinar 0,31% das pessoas agora na primeira fase. E são bilhões de pessoas. A Rússia, 0,55%. O Reino Unido, 1,39%. Os Estados Unidos, 1% e 28%. O Canadá, 0,30%. Por quê? Por uma razão muito simples. Estão priorizando primeiro as pessoas que têm mais risco e o pessoal que está na frente da saúde. É uma primeira fase de vacinação. Então, essa história que o mundo está vacinando e o Brasil não, é mentira. É uma narrativa para te enganar. O mundo começou a vacinar, o mínimo que agora tem que ser vacinado. Então, o Brasil está no time dele, no tempo dele. Ponto final. A vacina ainda não está, a de Oxford está definida. A Coronavac até agora não foi para a Anvisa. E o Dória já comprou lá 70, 80 milhões, custa 3 vezes mais que uma vacina tradicional. Né? Então, essa narrativa, as pessoas precisam tomar muito cuidado. Existe o interesse político de desgaste com o governo federal, então a imprensa planta uma narrativa para induzir você a pensar de forma equivocada. Quando você vai se aprofundar, é como eu disse aqui, tem estoque suficiente, se faltar vai fazer um segundo leilão agora para comprar, mas para aquele grupo que precisa ser vacinado e para a quantidade de vacina que conseguiu comprar até agora, não vai ter problema se Deus quiser. Detalhe, os outros países estão fazendo exatamente igual. Fernando Jesse. Olha, eu tenho uma visão
a respeito do Ministério da Saúde é o seguinte: nós estamos indo para uma guerra declarada, na verdade é uma guerra contra a doença, não é inevitável, todo mundo sabe disso, mas nós percebemos agora que nós precisamos comprar bala. Então nós precisamos comprar as balas para irmos para a guerra. Poxa, mas calma lá, gente, nós não temos nem a arma ainda para colocar a bala, né? Agora, o que me estranha é que o governo federal fez uma licitação para comprar 300 milhões de seringas e agulhas. Ninguém faz uma licitação dessa se não tivesse a necessidade. Tardia, porque nós já deveríamos estar ali nos organizando para termos tudo isso aí já pronto e preparado. O mundo não está vacinando? Não, o mundo está vacinando sim, nós chegamos hoje a 15 milhões de pessoas vacinadas. Lógico que existem protocolos, as vacinas foram aprovadas agora e estão sendo aprovadas nos seus países. E aí as empresas estão começando a entregar aquilo que foi comprado. Lógico, não dá para fazer vacina do dia para a noite, né? Essa vacina da Pfizer, ela é produzida um pouco mais rápida que as outras, mas os países estão sim comprando, estão se estocando com relação a isso. E tem ali todas as fases de vacinação. Os Estados Unidos aí já vacinou aí 5 milhões de pessoas, Israel já vacinou 13% da população, e está lá com um planejamento pesado para vacinar todo mundo até o terceiro mês do ano. Então, realmente, o mundo está, sim, correndo atrás da vacina. Lógico, das pessoas que interessam, né? Agora, eu levantei uma questão hoje, eu liguei para uma empresa e eu perguntei a eles, vem cá, teve alguma variação de preço de seringa de janeiro para cá? A resposta foi não, né? Não. Então, eles estão comprando hoje, essa empresa compra a 30 centavos, então, se você for colocar esse preço com os lucros das outras empresas, elas estão realmente naquilo que as farmacêuticas, as indústrias de seringa colocaram, é de 20 a 40 centavos, que custa uma seringa junto com a sua agulha. Então, eu não estou entendendo aonde que está o problema. Podemos usar um dispositivo para entrarmos nas indústrias e obrigarmos elas a fazerem a produção necessária para atender o governo. Agora, tem um detalhe muito importante nessa história toda com relação às seringas, que é o seguinte: o Brasil não vem fazendo as campanhas aí de conscientização há algum tempo já, inclusive isso foi alertado por um dos secretários do Ministério da Saúde com relação às vacinas que nós tomamos aqui durante o tempo todo, durante o ano. Ou seja, essas vacinas também necessitam de agulhas e seringas. Então, isso sim é um fato muito importante e eu tenho para mim que foi uma falta de preparo do Ministério da Saúde em se precaver e já lá atrás começar a providenciar todo esse material necessário. Muito bem, agora a gente vai falar sobre futebol aqui na Jovem Pan. É hora de Cássio Oliveira. Cássio, é com você. Muito bom dia, Eudes Figueiredo. Um abraço para os nossos ouvintes, internautas da Panflix, aqui da Jovem Pan Prudente. Uma grande satisfação novamente participar desse programa aqui da nossa emissora. Campeonato Brasileiro, rodada 28, tem sequência nesta quinta-feira. Serão 2 jogos. Às 7 horas da noite tem Ceará e Internacional de Porto Alegre na Arena Castelão. E às 9 horas da noite tem Atlético Goianiense e Vasco da Gama, com a estreia nesta quinta-feira do professor Vanderlei Luxemburgo, que fez uma bela campanha em 2019 com o time vascaíno, volta após aí estar no Palmeiras, entra no lugar do português Sapinto. Portanto, nesta quinta-feira, às 9 horas da noite, tem a estreia do professor Vanderlei Luxemburgo para tirar o Vasco da Gama da zona do rebaixamento. E 2 jogos que serão realizados nessa rodada 28 do Campeonato Brasileiro serão realizados apenas no dia 18, é o clássico Palmeiras e Corinthians, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. No dia 27 de janeiro, segundo informações da CBF, às 7h15 da noite, tem Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, e Santos no Mineirão. Santos e Palmeiras estão jogando as semifinais da Libertadores 2020-2021. E para falar de Libertadores, né, meu caro ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan Prudente, o time do Palmeiras, que na última terça-feira foi uma noite de gala para o time palmeirense. O técnico Abel Ferreira colocou 3 jogadores jovens, jogadores da base, Patrick de Paulo, Gabriel Menino e também o jogador Danilo, que são revelações
da base lá do Palmeiras, que fizeram a grande diferença, principalmente o Gabriel Menino, que acabou tendo uma entrada muito forte, violenta, no segundo tempo do meio-campista Carrascal, que acabou sendo expulso no segundo tempo desse jogo lá em Avejaneda, e o Palmeiras venceu no jogo de ida por 3-0 o time do River Plate, que não perdia já há bastante tempo, e o Marcelo Galhardo vive uma situação bastante crítica. O jogo de volta acontece no dia 12 de janeiro, na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. O time do Palmeiras apenas joga pelo empate ou pode perder por 2 gols de diferença, caso haja um 3-0, o jogo vai para os pênaltis, até porque na Libertadores nós temos aí a questão do gol fora. Portanto, os times brasileiros, uma sequência muito boa, e o Palmeiras joga agora pelo Campeonato Brasileiro, rodada 29, neste sábado, às 7h da noite, na Ilha do Retiro, contra o time do Sport Recife. Eudes. Muito obrigado pelas informações, os comentários, Fernando Jesse, Adolfo Padilha, William Fernandes e também Cássio Oliveira, falando de futebol, Libertadores da América, aqui na programação. Olha, gente, muito obrigado pela audiência. Nós continuamos no Panflix com mais informações para vocês. Acompanhe tudo no Panflix e a gente se fala a qualquer momento aqui na Jovem Pan. Amanhã tem mais Jornal da Manhã, a partir das 7h40 da manhã. Estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.